O ministro Luiz Fux ontem liberou a maior máxima do direito. Ele fez aquilo que todos achavam improvável e fez a jurisprudência mais consolidada da história da advocacia se tornar real. A jurisprudência é que a culpa é do estagiário. Sim, a culpa é do estagiário. Foi isso que ele falou ontem. Por quê? Porque no voto dele, ele disse que simplesmente o Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, deu um golpe de Estado e o condenou por isso, tentou dar o golpe de Estado. Mas o Bolsonaro não. E eu te pergunto, Mauro Cid, o estagiário, daria o golpe de Estado para ele mesmo ficar, não sei, ele ficaria no poder? Estranho, quem que apoiaria o Mauro Cid no poder? Essa é a análise do julgamento do Bolsonaro para um advogado não criminalista. E vamos começar pelo que eu já tinha dito ontem. Ontem o Fux mostrou que você não deve elogiar o juiz no meio da partida. Eu havia falado para ele ontem que sim, o Luiz Fux foi muito bem. E eu concordei super com a preliminar dele do dump de provas. Eu achava que sim, houve cerceamento de defesa, porque houve um excesso de provas e os advogados não conseguiram, de fato, analisar essas provas. E se o Fux parasse por aí, seria suficiente. Eu paro por aí, entendo que eles não puderam, absolve todo mundo de forma genérica por ausência de provas e acabou. E aí ficaria menos feio. O que ele fez ontem rasgou a biografia dele de grande juiz, a admiração que muitas pessoas tinham por ele. Porque não é sobre absolver ou condenar. É mais do que isso, é sobre as razões que você faz isso. E as razões dele para fazer isso foram esdrúxulas a ponto dele colocar o Mauro Cid como culpado e o Bolsonaro como inocente. E isso é esdrúxulo, porque não poderia o Mauro Cid cometer um golpe de Estado sem o Bolsonaro. Quem seria que ficaria no poder se o Mauro Cid cometesse um golpe de Estado? Então, assim, acabou ficando feio para ele, ficou feio para a biografia dele. Ele poderia ter votado favorável, como a gente já esperava, de uma forma diferente. É o que eu falei, eu concordo com a tese dele. Anula o processo, houve cerceamento de defesa e acabou. Agora, quando você entra no mérito, da forma que ele entrou, fica feio. Fica estranho, fica muito na cara que você tem um lado. E assim como Alexandre de Moraes tem um lado, o Fux mostrou que tem um dele. E aí, se você defende um lado ou outro, você tá errado do mesmo jeito, porque você não tá defendendo o mais importante, que é a justiça. Comenta aqui o que você achou do voto do Fux ontem, se você concorda em condenar o estagiário Mauro Cid e manter o chefe absolvido.